Inicialmente o Rinnegan foi apresentado como um Dojutsu supremo ligado diretamente ao lendário sábio dos Seis Caminhos. No começo todo mundo acreditava que esses olhos pertenciam exclusivamente ao Nagato, o temido Pain, mas então de uma forma surpreendente, a história revelou que o verdadeiro dono desses olhos não era ele, e sim o Madara Uchiha, e que tudo isso fazia parte dos seus planos. Mas hoje eu quero analisar com vocês um pouco mais sobre essa mudança repentina para entendermos por que o retcon do Rinnegan bagunçou a história de Naruto e quais os problemas dessa mudança narrativa. Eu sou o Matheus, seja muito bem-vindo ao canal e bora aprofundar mais nisso. Muitas vezes quando um autor está escrevendo uma história, ele pode mudar de ideia sobre algo que planejava fazer com os personagens ou com o seu universo, e simplesmente muda o rumo da narrativa no meio dela sem muito planejamento prévio. Às vezes surge uma ideia nova e interessante que ele não havia pensado antes, e em outras ocasiões ele simplesmente imagina um conceito diferente e muda completamente algo que ele não havia planejado. E isso é o que chamamos de retcon, que seria continuidade retroativa. Em relação ao Rinnegan, certas mudanças ocorreram no conceito dessa ideia, e o Kishimoto fez algumas alterações para se encaixar na narrativa que ele queria contar. A primeira vez que vemos esses olhos é antes do Shippuden, no capítulo 238, e ali ele foi mostrado em uma versão incompleta, já que não é o design com o qual estamos acostumados. Perceba como ele era diferente. Essa aparência continuou até mesmo depois do time skip, como vemos na missão de resgate do Kazekage. Na época o padrão do olho era diferente e a cor também. Ele era meio branco e cinza e não tinha aquele tom roxo característico. Mesmo mais adiante no capítulo 329, durante a extração das Duas Caudas e quando o Pen conta sobre os objetivos da Akatsuki, vemos o Rinnegan começando a tomar a sua forma final. E só depois da morte do Deidara é que finalmente vemos o seu design finalizado, que inclusive é bem legal. O que podemos inferir disso é que o Kishimoto ainda não sabia exatamente o que o Rinnegan seria, quais poderes teria ou como funcionaria. Talvez ele até já tinha a ideia geral, mas não os detalhes, e só depois ele pensou nos poderes. Mas isso é só uma hipótese mesmo. De qualquer forma, aqui já existe um pequeno retcon. A aparência do Rinnegan foi alterada. E isso é um retcon porque o design era um, e no transcorrer da série teve uma mudança. Mas ok, é um detalhe tranquilo, não muda muita coisa, porque essa alteração visual é mínima se comparado ao verdadeiro retcon, que é sobre a lenda do Rinnegan. No capítulo 372, durante a infiltração do Jiraiya na Aldeia da Chuva, o Rinnegan é finalmente apresentado. Ele é introduzido como um lendário doujutsu do Sábio dos Seis Caminhos. Até esse momento não havia nenhum indício de que fosse uma evolução do Sharingan. O Jiraiya descreve como sendo um terceiro doujutsu independente e que aparecia apenas quando o mundo se tornava corrupto, sendo capaz de ser tanto um poder divino para a paz, quanto um instrumento de destruição. E não demorou para vermos a força e o poder que esses olhos tinham e tudo que ele foi capaz de fazer, principalmente no ataque à Vila da Folha. Mais adiante, e no momento em que o Nagato conta sua história, ele comenta que o próprio Jiraiya acreditava que ele era a reencarnação do Sábio dos Seis Caminhos, que trouxe a paz ao mundo com o poder do Rinnegan. Percebam que isso se conecta com a ambição do Pen de querer mudar o mundo shinobi, também tentando trazer a paz, só que ao seu modo e usando esse poder que supostamente nasceu com ele. Se lembra que anteriormente eu comentei que o Rinnegan poderia ser usado tanto para paz quanto para destruição? Pois é, o Nagato buscava a paz, mas causou certa destruição. Beleza, até essa parte da história tava tudo redondinho, muito bem encaixado e o Rinnegan já estava consolidado. Até que vem o arco da Conferência dos Cinco Kages. Aqui o Obito conta a história do Sábio dos Seis Caminhos e dos seus dois filhos. O Indra que herdou os olhos e o poder ocular e o Ashura que herdou a força e as habilidades físicas. E esse diálogo criou a conexão direta entre o Sábio dos Seis Caminhos, os Uchihas e o Rinnegan, permitindo que depois pudesse ser estabelecido como a evolução final do Sharingan, alcançada apenas quando o poder do Indra e do Ashura se combinam. Mais tarde a gente vê o Obito indo até a Aldeia da Chuva para poder buscar os olhos no cadáver do Nagato, só que ele é impedido pela Konan. E aqui temos uma outra revelação surpreendente, onde ele diz que quem deu esses olhos para o Nagato foi ele mesmo. Isso quebrou tudo aquilo que já havia sido estabelecido acerca do Rinnegan. Eu lembro que na época isso pegou todo mundo de surpresa, porque até então esse doujutsu era tratado como um poder extremamente raro e lendário,
filho, e a revelação de que o Madara entregou esse poder pro Nagato foi algo insano. E não para por aí. Já na Quarta Guerra Ninja, quando o Madara é revivido, é aqui que vemos outro grande plot, porque do nada ele surge com o Rinnegan. Ninguém esperava que ele fosse aparecer com esses olhos ali no meio da guerra. O Kabuto ainda comenta que o Rinnegan é a evolução natural do Sharingan. Em parte ele até estava certo, só que essa evolução só acontece com aquele que é a reencarnação do Indra quando ele conecta o seu DNA com o DNA da reencarnação do Ashura. E aí no capítulo 606 é que finalmente temos uma explicação a respeito desse olho que era do Madara e foi passado pro Nagato, e aqui a gente já pode começar a fazer alguns questionamentos. Para você ter ideia do tamanho dessa confusão, o Kishimoto sequer explicou de que maneira o Madara implantou os olhos no Nagato. A única informação que temos é que ele simplesmente deu e acabou. Agora, quando ele fez, como ele fez, isso nunca foi explicado. Mas deveria ter sido, até porque foi uma mudança muito brusca, né? Agora imagina a dor de cabeça para ele explicar como que foi feito isso. Então basicamente ele escreveu sem se aprofundar muito na execução do transplante em si. Só que eu vejo isso como um ponto negativo. Toda vez que algum personagem obtém novos olhos, é mostrado mais ou menos como foi o processo. Vejam só, no caso do Sasuke, o Obito que faz o transplante dos olhos do Itachi. No caso do Kakashi, o Obito entregou o olho esquerdo e a Rin transplantou. Até mesmo em relação ao próprio Madara, sabemos que os olhos eram do seu irmão Izuna, que daí evoluíram para um Mangekyo Sharingan Eterno e depois para o Rinnegan. Ou seja, tem toda uma escrita dedicada a explicar como alguns personagens obtiveram novos olhos. Já no caso do Nagato, o rodeio é tão grande que o autor até deixou quieto para não dar mais trabalho. Um outro ponto que evidencia o retcon do Rinnegan é a diferença nos poderes se comparado com o Sharingan e principalmente com o Mangekyo Sharingan. Enquanto o Mangekyo Sharingan tem poderes bem específicos, o Rinnegan permite absorver ninjutsus, invocar uma cacetada de invocações, puxar e repelir objetos, e essas habilidades não têm relação com o Sharingan, e isso reforça a ideia de que o Kishimoto criou os poderes do Rinnegan pensando exclusivamente no Pen e só mais tarde decidiu conectá-lo à linhagem Uchiha. No fim das contas, como todo retcon, há prós e há contras. Quando Kishimoto decidiu transformar o Rinnegan na evolução final do Sharingan, ele mexeu diretamente na base da mitologia dos doujutsus em Naruto. Essa alteração até trouxe alguns pontos positivos, como um enriquecimento na história de um modo geral, mas também abriu espaço para várias incoerências na narrativa, principalmente em relação ao Nagato. Até aquele momento, o Rinnegan era descrito como um doujutsu divino, independente, raro e que reencarnou nele. Depois vimos a sua abordagem maligna e sombria, onde ele buscava uma paz imposta pela força, seguindo um caminho oposto ao do Sábio dos Seis Caminhos, que utilizou o Rinnegan para buscar a paz de forma pacífica, sem recorrer à violência e à destruição. Notem essa estruturação muito bem feita, muito bem construída. Daí vem a nova reinterpretação do Rinnegan, que além de contradizer muito do que já havia sido estabelecido antes, também quebrou um pouco a história do Nagato. Além disso, ao torná-lo uma evolução final do Sharingan, a história criou vários buracos, sendo o maior deles na forma como o Nagato obteve esses olhos. A revelação de que o Madara simplesmente deu o Rinnegan para ele foi pouco explicada, sem detalhes sobre quando e como isso aconteceu. Então essa falta de explicação quebrou a consistência narrativa, já que outros transplantes de olhos na obra sempre foram mostrados como aconteceram, mesmo que de forma bem breve. Mas me parece que em um dado momento, o Kishimoto tomou gosto por fazer mudanças por meio de retcons, e é só analisar que existem vários outros em Naruto. E também a percepção que eu tenho é que depois que ele percebeu que os retcons do Itachi e do massacre do clã Uchiha hyparam demais o personagem, ele resolveu mudar outras coisas, esperando que o público tivesse a mesma reação. Pelo menos essa é a minha ideia. Quando eu vi tudo isso acontecendo, eu pensei, pô, mais uma mudança drástica para a história, mas particularmente eu preferi a ideia de que era um poder divino e sem vínculo com o clã Uchiha. Até aquela altura, esse clã já tinha tido muito destaque, principalmente na questão de poderes, e transferir o Rinnegan para a linhagem Uchiha só deixou o aspecto da narrativa ainda mais focado nesse clã. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui embaixo sobre por que o clã Uchiha pode ter prejudicado um pouco o enredo de Naruto para você assistir depois. Inclusive eu também gostaria de saber se você gostou ou não desse retcon e se não gostou, por qual motivo foi. Comenta aqui embaixo a sua opinião pra gente trocar uma ideia e no mais é isso. Um grande abraço e até a próxima.